Fala, seus lindos! Começando mais uma aula aqui do professor Zeca. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo que fala sobre relações métricas no triângulo retângulo, tá legal? A aula da semana passada a gente falou sobre o teorema de Pitágoras, né? A gente viu hipotenusa e os outros dois catetos, tá legal? Hoje a gente vai falar sobre alguns outros elementos presentes no triângulo retângulo, tá? Acompanha aqui embaixo, ó. No triângulo retângulo, pessoal, além da hipotenusa e dos dois catetos, ó, nós temos, referente ao vértice A, indo em direção à hipotenusa, a altura do triângulo, que é esse Hzinho aqui, ó, é a altura. E esses dois segmentos aqui, ó, esse segmento que vem do C até o H, que é o N, desculpa, que ele é chamado de projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Então, projeção do cateto B sobre a hipotenusa. E do outro lado nós temos o mesmo segmentozinho começando em H e indo dessa vez, ó, até o B, que é o que a gente chama de M, que é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Tá? Então, são esses valores que a gente vai utilizar para poder determinar quais são as outras relações métricas. Tá? Então, projeção N, projeção M, altura H. Vamos ter cateto B, cateto C e hipotenusa. Tá bom? Como é que a gente faz para determinar quais são essas relações? Tá? Através de semelhança de triângulos, a gente consegue descobrir quais são as formulazinhas que a gente usa, quais são essas relações, tá certo? Eu vou apresentar aqui para vocês quais são essas fórmulas através dessas relações. Olha só, se vocês olharem direitinho, o triângulo ABC, ele pode ser subdividido em três triângulos, tá? Primeiro triângulo, que eu vou chamar de triângulo grandão, tá certo? É o triângulo todo, ó, que vem do A, vai ao B e vai até o C, tá certo? Esse é o triângulo completo. Depois, se a gente pega a divisão, ó, da altura, a gente consegue subdividir aquele triângulo grande em dois triângulos menores, tá certo? Nota o seguinte, pessoal. O triângulo grande, ele possui um ângulo C, possui um ângulo de 90 graus e possui esse ângulo B que está marcado com dois tracinhos aqui, tá certo? O triângulo menor, que é o triângulozinho 2, ele possui, ó, o ângulo C, que está marcado aqui, igualzinho ao C que está marcado aqui. E possui também um ângulo de 90 graus. Ó, está marcado desse cantinho aqui, ó. Então, esse triângulo 1 e 2, eles são semelhantes. E se vocês estão lembrados, o caso de semelhança é o caso AA, porque são dois ângulos iguais. Tá legal? Da mesma forma, ó, o triângulo 3, ele tem um ângulo B aqui, ó, que é igualzinho ao ângulo B que está marcado aqui. Deixa eu fazer com uma cor diferente de caneta, para a gente poder ter um destaque um pouquinho maior, tá certo? Deixa eu marcar aqui o AA. Deixa eu pegar uma canetinha vermelha aqui. Ó, o B que está marcadinho aqui, ó, ele é exatamente igual a esse B que está aqui, ó. E, além disso, ele também possui um ângulo de 90 graus. Então, os triângulos 1 e 3 são semelhantes. E o caso de semelhança é o mesmo do exemplo acima, tá? Aí, olha só, pessoal. O triângulo 1 é semelhante ao 2. O triângulo 1 é semelhante ao 3. Então, eu posso garantir que o triângulo 2 e o triângulo 3, eles são semelhantes.
tá certo? Então, eu tenho 3 triângulos semelhantes aqui presentes, tá? Como é que a gente faz para descobrir quais são as relações? A gente vai pegar essas duplas que estão marcadas aí, ó, tá certo? Então, vamos começar com o triângulo 1 e 2. Ó, se a gente olha o triângulo 1 e 2, esses triângulos eles possuem hipotenusa B, porque está na frente do ângulo 90 graus, hipotenusa A, que é o que está na frente do 90 graus, tá certo? Então, para poder facilitar a nossa vida, eu vou desenhar esse triângulo que está aqui na mesma posição do triângulo de cima, com a hipotenusa virada para baixo, o ângulo de 90 graus para cima, e vou fazer as marcações, tá? Então, olha só, aqui vai ficar o B. O C que está desse lado aqui, eu vou manter ele desse lado aqui, ó, paradinho. E aqui desse outro lado vai ficar o A. Então, esse triângulo AHC vai ficar aqui, ó, AHC. Aí vamos marcar os lados, né? Ó, o lado HC mede N, então aqui é N. O lado HA, ele mede H. Vou marcar aqui. E agora a gente faz as proporções, pessoal. Ó, se os dois triângulos são semelhantes, então a divisão entre os lados tem que dar igual, né? Então, se eu pegar, por exemplo, o lado A dividir pelo lado B, que é o da hipotenusa, a gente vai ter A sobre B. Isso tem que ser igual. Vou pegar esse lado aqui, ó, que é o N, e vou dividir com o B. Lembrando que eu estou pegando o maior em cima, né? Então, B sobre N. E depois, eu vou pegar esse lado aqui, ó, que é o C, e vou dividir pelo que está na mesma posição que ele, que é o H. Então, se a gente pega 2 a 2 aqui, ó, a gente consegue formar, fazendo meios pelos extremos, 3 relações. Começando por essa primeira aqui, ó, fazendo meios pelos extremos aqui, tá? Ó, vai ficar B vezes B dá B ao quadrado. A vezes N dá AN. Pronto. Essa segunda relação aqui, ó, se a gente fizer esse vezes esse e esse vezes esse, a gente vai ter B vezes H igual a N vezes C. E pegando essa terceira formulazinha aqui, ó, essa terceira relaçãozinha, a gente vai ter, pegando o primeiro, ó, com o último e o de baixo com o último. Então, ficaria assim, ó, A vezes H igual a B vezes C. Tá bom? Então, do triângulo 1 e 2, a gente consegue essas 3 relações. A gente vai fazer a mesma coisa com o triângulo 1 e 3 e com o triângulo 2 e 3, tá bom? Mesma coisinha aqui, ó. Colocando o triângulo 1 na mesma posição, desculpa, colocando o triângulo 3 na mesma posição do triângulo 1, tá? Então, vamos lá. Colocando ele aqui deitadinho, hipotenusa virada para baixo, ângulo 90 graus virado para cima. Ó, como o B está parado aqui nessa posição, eu vou manter o B parado aqui nessa posição, tá certo? Então, aqui vai ficar o B. O ângulo 90 graus desse daqui é o H, então aqui vai ficar o H. E esse outro aqui sobra para ser o A, tá certo? Então, marcando as posições, ó. Na frente do A a gente tem o C. Desculpa, na frente do H a gente tem o C. Na frente do B a gente tem o H. E na frente do A a gente tem o M. Aqui ficaria o M. Montando as proporções, ficariam assim, ó. A sobre C, B sobre H e C sobre M. Vamos lá? Ó, uma relação aqui, duas aqui e a terceira pegando esses dois aqui, tá certo? Vou chamar essa aqui de 4, essa de 5 e essa daqui de 6 para poder seguir a sequência, tá bom? Vamos lá. Na 4, nós vamos ter A vezes H
igual a B vezes C. A vezes H igual a B vezes C. Essa daqui apareceu lá em cima. Não tem problema que no final a gente vai colocar um resumo dessas formulazinhas, tá bom? Algumas vão se repetir. Do 5, ó, nós vamos ter aqui, ó, esse vezes esse vezes esse. Então, vai ficar H vezes C igual a B vezes M. E a sexta e última dessa relação aqui, a gente vai ter o A com o M e o C com o C. Ou seja, C vezes C dá C ao quadrado, A vezes M. E dos dois últimos triângulos, que é pegando o 2 e o 3, colocando esse triângulozinho aqui, ó, que é o 2, na mesma posição do 3, a gente vai ter ângulo 90 graus, virado para cima. Aqui vai ficar o H. Ó, o C fica aqui, aqui fica o A, tá certo? Porque esse daqui tem que ser igual a esse e esse daqui tem que ser igual a esse, tá bom? Vamos lá. Na frente do H a gente tem o B, ó. Na frente do C a gente tem o H. E o U na frente do A a gente vai ter o N. Pronto. Escrevendo a proporção, vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer a mesma coisa com o triângulo 3, né? Que eu já tinha esquecido, ó. Vamos lá. Colocando esse daqui a esse daqui. E agora vamos colocar o outro triângulo na mesma posição. Ângulo de 90 graus aqui em cima, que é o H. O B a gente mantém aqui na frente para poder ficar coerente com o A, com dois tracinhos. E aqui vai ficar o A, que só tem um tracinho agora. Pronto. Na frente do H, a gente tem o C. Na frente do A, a gente tem o M. E na frente do B, a gente tem o H. Prontinho. Montando a proporção agora, pessoal. Ó, vou pegar N sobre H. Vai ficar NH. Igual. Pegando aqui, ó, B sobre C. B sobre C igual H sobre M. H sobre M. Separando novamente aqui, ó. 1, 2, 3 relações, certo? A gente parou na sexta lá, então aqui a gente seria a sétima, oitava e nona. Ah, professor, 9 fórmulas? Não. Lembre-se que eu falei para vocês que algumas ali estavam repetidas, tá? Resumozinho aparece já já. Da 7, pessoal, nós vamos ter, ó, N vezes C, H vezes B, tá? Então, HB é igual a N vezes C. Da 8, nós vamos ter, ó, esse com esse. BM igual a C vezes H. E da nona e última, que seria essa relaçãozinha aqui, ó, pegando o primeiro com o último, H vezes H, dá H ao quadrado, igual a M vezes N. Muito bem. Então, olha só. De todas essas relações que nós fizemos até agora, se você olhar com calma, se você anotou direitinho, você vai ver que algumas elas se repetem, tá certo? Mas quais são as que a gente mais utiliza e quais são as fórmulas na forma simplificada? Está aqui embaixo um breve resumo, olha só. As formulazinhas que a gente mais utiliza, pessoal, são essas que estão presentes aqui, ó. Teorema de Pitágoras, tá bom? Que é o que a gente vem utilizando até agora, de Pitágoras. Essa formulazinha do B ao quadrado, essa formulazinha do C ao quadrado, essa formulazinha do H ao quadrado e essa formulazinha aqui, ó, que envolve hipotenusa, a altura relativa a ela e os dois catetos, tá bom? As outras fórmulas que estão presentes ali, elas podem ser utilizadas também. Tem algumas
diferentes que não apareceram aí, tá certo? Só que com essas 5 fórmulas que estão marcadas aqui, a gente consegue resolver qualquer questão. Então a gente não precisa estar se preocupando em memorizar as 9. A gente memoriza as que são mais úteis para a gente, tá certo? Olha só, vamos resolver esse exercício resolvedor 2 aqui, tá certo? Eu quero o seguinte, ó, calcular as medidas da altura relativa à hipotenusa, ou seja, ele quer o H, e das projeções dos catetos sobre a hipotenusa de um triângulo ABC. As projeções ele quer esse valor e esse valor aqui, ó. Lembrem-se que a gente chamou esses valores que aparecem ali, ó, de N e de M, tá bom? Cuidado, que às vezes no exercício ele coloca as letrinhas A, B, que a gente utilizou lá como cateto e hipotenusa, para confundir a gente. Então, o que seria interessante vocês fazerem antes de resolver o exercício? Fazer a marcação que a gente utilizou para fazer a formulação, tá? Com o uso daquela marcação, a gente não erra se a gente fizer a substituição corretamente, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Então, ao invés de a gente calcular o A e o B, eu vou trocar para N e para M, tá bom? No final, eu converto de volta para A e para B, beleza? Então, vamos lá. Como é que seria a resolução disso daqui, ó? Primeira coisa, vou marcar os valores que foi dado no problema, tá? Então, o primeiro valor dado aqui no problema é o valor que está aqui embaixo, que é a hipotenusa. Então, esse seria o valor do A. Na frente do cateto B, do vértice B, eu tenho o cateto B. Então, esse daqui seria o nosso B. Na frente do vértice C, eu tenho o cateto C, que seria esse carinha que está aqui, ó. Tá? O H é H mesmo, o N e o M eu já fiz as devidas substituições, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu tenho A igual a 17,5, B igual a 10,5, C igual a 14. Quero descobrir o H, quero descobrir o N e quero descobrir o M. Pronto. Então, o que é que a gente faz quando a gente separa os coeficientes desse jeitinho que a gente fez aqui, pessoal? Ó, eu vou lá nas fórmulas, nessa partezinha aqui, ó, que a gente acabou de fazer um resumozinho, e eu dou uma olhada quais dessas fórmulas eu posso aplicar, tá bom? Vamos começar pela primeira. Eu posso utilizar a fórmula b ao quadrado igual a a vezes n? Vamos lá, ó. Eu tenho b aqui, eu tenho o a aqui, e eu quero descobrir o n. Beleza, dá para utilizar essa formulazinha. Dá para eu utilizar a fórmula c ao quadrado igual a vezes m? Vamos lá. Eu tenho c? Tenho, está aqui. Eu tenho a? Tenho, está aqui. Eu tenho m? É o que eu quero descobrir. Bacana, dá para utilizar essa formulazinha também. Dá para eu utilizar a fórmula a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que seria o teorema de Pitágoras? Ó, eu tenho a, tenho b, tenho c. Eu preciso descobrir mais alguém? Não, então não faz sentido utilizar essa fórmula. Eu posso utilizar a formulazinha h ao quadrado igual a m vezes n? Ó, eu não tenho h, eu não tenho m, eu não tenho n. Então, essa daí já não faz mais sentido usar, né? Não dá para encontrar ninguém. E a última formulazinha presente ali é a vezes h igual a b vezes c. Ó, a eu tenho, h eu quero descobrir, massa. B eu tenho, C eu tenho. Opa, fiquei só com uma incógnita. Então, dá para usar essa daqui também. Então, de todas as fórmulas que vocês têm, pessoal, dá para a gente fazer uso dessa, nesse exercício, dessa e dessa daqui. As outras duas a gente não vai utilizar. Aí você escolhe por qual fórmula você quer começar. Se você quiser começar primeiro por essa, depois por essa, ou primeiro por essa, não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Para efeito de cálculo, você pode escolher a que você quiser fazer, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar fazendo o cálculo utilizando essa formulazinha aqui, ó, a última, tá?
A vezes H igual a B vezes C, tá bom? Ó, o nosso A é 17,5. O H é o que eu quero descobrir. O nosso B, nesse problema, ele é 10,5. E o C, no nosso problema, ele vai ser igual ao 14. Tá certo? Notem que sempre, pessoal, que vocês fizerem a substituição, tem que ficar somente uma letrinha para você poder fazer o cálculo, tá bom? Então aqui, ó, eu vou deixar o H paradinho desse lado e vou resolver aquela multiplicação do outro lado. 10,5 vezes 14 dá 147. E eu vou pegar esse 17,5 que está aqui e vou passar já para o outro lado, que ele passa logo dividindo. Tá? E esse resultado aí, ó, dividido por 17,5, vai me dar a altura igual a 8,4. Tá certinho? Beleza, encontramos o H. Vamos agora fazer o cálculo para descobrir ou B ou C. Eu vou fazer na ordem, tá? Vou pegar a formulazinha B ao quadrado igual a A vezes N, tá bom? Vamos lá. No caso, B ao quadrado vai ser o 10,5 ao quadrado igual ao nosso A, que é 17,5, vezes o N. Então, olha só. 10,5 ao quadrado vai dar 110,25, que vai ser igual a 17,5 vezes N. Pega o 17,5 e passa dividindo, tá? Vai ficar 110,25 dividido por 17,5 igual a N. E o resultado do nosso N aqui vai ser igual a 6,3. Ó, lembra que a gente precisa trocar, né? Esse não é o N. O N no problema é o nosso A. Tá bom? Muito bem. E para descobrir quem é o B que a gente chamou de M ali, tá? Eu posso fazer a conta de duas formas, tá certo? Posso utilizar a formulazinha B, vou fazer aqui em cima, tá? C ao quadrado igual a A vezes M. E descobrir o resultado fazendo 14 ao quadrado igual a 17,5 vezes o M. Aqui a gente vai ter 14 ao quadrado dá 196. Pega o 17,5, já passa logo dividindo, tá? Isso vai ser igual ao M. Então, nesse caso aqui, o M ele vai ser igual a 11,2. Esse seria o resultado do M. Mas lembra que a gente fez uma substituição, né? O nosso M, ele corresponde ao valor de B. Certinho, pessoal? Então, muito cuidado, tá? Quando vocês forem fazer os exercícios, façam todas as marcações presentes no exercício de acordo com as fórmulas que a gente separou, tá? Porque às vezes o exercício ali, ao invés de ajudar, acaba complicando, beleza? Grande abraço e bom estudo para vocês.